Galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia. Hoje para a gente tratar de um momento bastante intenso da história contemporânea. Vamos falar um pouco sobre o período napoleônico, entender um pouco a ascensão e os impactos da presença de Napoleão Bonaparte frente ou dirigindo, e construindo o grande império francês, ao qual se estabeleceu desde a sua chegada em 1799 até sua derrotada na Batalha de Waterloo em 1815. Durante estes anos, Napoleão basicamente mudou as grandes estruturas políticas, econômicas, sociais e até geográficas do mundo, impactando inclusive na história da América e na história do Brasil de uma forma muito direta, sobre este período. Então, vem comigo, deixa sua curtida, segue o canal, vamos entender um pouquinho primeiro da chegada do Napoleão ao poder. Napoleão Bonaparte nasce na ilha de Córcega, uma ilha no litoral mediterrâneo, muito próximo à Itália e pertencente à Itália quando Napoleão nasceu. Mas um ano depois, ela passa a ser controle francês. Então Napoleão cresce, tendo contato com a cultura francesa, em especial com os grandes ideais e os grandes pensadores iluministas. Por isso que quando começa a Revolução Francesa, o Napoleão vê aí grandes oportunidades e sente-se completamente entusiasmado com o processo revolucionário. Quando acontece ou inicia-se a Revolução Francesa, lá em 1789, Napoleão Bonaparte já fazia parte, já era um soldado, e encontra no processo revolucionário uma forma de rápida progressão, já que durante o processo da Revolução Francesa, pelas divisões e pelos impactos que a Revolução provoca na França, a Revolução abre uma série de oportunidades para promoção militar, e o Napoleão, muito inteligente e perspicaz política e militarmente, aproveita muito bem estas oportunidades. E rapidamente o Napoleão vai ganhando cargos na hierarquia militar, sendo que quando acontece a Revolução Termidoriana, que começa o período do Diretório, o Napoleão, ainda um jovem tenente, rapidamente começa a se destacar com suas vitórias e seus comandos militares, e com um pouco mais de 24 anos ele alcança o posto de general, ganhando notoriedade militar e também notoriedade política dentro desse contexto de instabilidade, de grandes conflitos, de conflitos que a França enfrentava, tanto internamente quanto externamente, devido aos grandes ideais e às mudanças propostas pela Revolução Francesa. Então esse contexto da Revolução contribuiu de forma significativa para a ascensão ao poder do Napoleão. Não só no sentido militar, mas claro que isso também deve-se à grande inteligência militar e política, porque o Napoleão também soube tramar em muitos momentos grandes articulações políticas para sua chegada ao poder, Ao momento em que se tornou um comandante militar com mais prestígio, mais destaque, ele também soube manipular em muitos momentos processos onde ele valorizava suas conquistas, fazendo com que a população francesa literalmente ficasse sabendo dessas conquistas, e essas conquistas fossem privilegiadas, fossem olhadas com atenção justamente para que ele ganhasse esse prestígio político, dentro desse contexto. Então, ao se formar o Diretório, no dia 9 de novembro de 1799, acontece então o golpe do 18 de Brumário. Brumário porque, lembrando que a Revolução Francesa mudou a dinâmica do calendário, então o novembro torna-se o mês do Brumário, o mês das brumas, um período onde a França é tomada com constantes nevoeiros, então por isso as brumas. Então, o golpe de 18 de Brumário, o início do período que vai ficar marcado aí como consulado, já que a França, então, consolida uma estabilidade no regime revolucionário e escolhe o diretório, a forma do consulado, com 3 cônsules para ocupar e organizar o poder político na França. E é neste momento que o Napoleão chega ao poder e alcança um destes cargos de consulado.
E aí começa então aquilo que a gente vai chamar historicamente do período napoleônico. Mesmo dividindo o poder com outros 2 cônsules, o Napoleão transforma-se na figura central política da França, aonde os seus comandos e as suas decisões passam a influenciar diretamente. Por isso que o período napoleônico basicamente é dividido em 3 momentos. O primeiro momento do consulado, o segundo momento do império e o último momento que é o governo dos 100 dias, né, que é o último grande respiro do Napoleão e última tentativa de se manter ao poder. Então esse período do consulado, ele inicia-se em 1789 com o golpe do 18 de Brumário, do dia 9 de novembro de 1799, ou 18 de Brumário de 1799, e a partir dali, esse governo é composto então por 3 cônsules, mas o Napoleão transforma-se na figura central e passa a ditar as regras da organização. Né? Então, estabelece-se nesse momento uma nova constituição para a França, aquela que vamos chamar de Constituição do Ano 3, aonde nesta Constituição o Napoleão vai ganhar o poder de primeiro cônsule. Né? Então, este poder de primeiro cônsule acaba exercendo uma influência enorme sobre os 2 outros cônsules, o que faz com que as decisões políticas do Napoleão, então, acabem sendo acatadas, né? O objetivo do Napoleão nesse momento é a consolidação dos grandes ideais burgueses, né, que foram trazidos pela Revolução Francesa. Então, para isso, Napoleão divide a sua atuação política e a organização em vários campos. Primeiro, num campo externo. Napoleão sabia que nesse momento, em 1799, a França não tinha mais poderes para enfrentar os seus inimigos militares, tanto interna quanto externamente, principalmente. Então, nesse momento, o Napoleão organiza e estabelece alguns acordos de paz, né? Principalmente assina o acordo de paz de Amiens, aonde ele vai, junto com a Áustria, estabelecer e neutralizar as ameaças externas para que a França então tivesse um período de paz sem grandes conflitos externos. Este momento vai ser extremamente importante porque além dele acabar com as ameaças externas, ele abre caminho para uma organização interna da França. Ele dá um período de respirar para reorganizar militarmente, mas principalmente para reorganizar economicamente e socialmente a França, de toda aquela estabilidade que vinha do processo revolucionário da última década, bastante intensa e bastante conflituosa internamente para a França. Isso vai fazer com que, no plano interno, o Napoleão, então, reorganize administrativamente a França e dê início a algumas mudanças extremamente importantes. Cria o Banco da França, uma forma de controle financeiro e inflacionário para a França, reorganizando a economia francesa, e com o Banco da França e essa organização, ele produz um apoio em especial para o desenvolvimento de fábricas e manufaturas na França. A partir daqui, cria também medidas protecionistas. A partir daqui, ele dá início ao processo que vai levar a França ao processo da Revolução Industrial, transformando a França numa grande potência econômica nas próximas décadas, tá? E nos próximos anos, tá? Do século XIX nesse sentido. Também promove reformas na educação, né? Reformulando um modelo de educação voltado para os princípios e os objetivos militares do Napoleão, e também faz acordos com a Igreja Católica, restabelecendo, né, talvez uma união com a Igreja, já que a Igreja e o Estado francês vinham em conflito desde o início da Revolução Francesa, devido às questões da Revolução, ter confiscado alguns bens, ter mudado algumas políticas internas da Igreja Católica dentro da França. Então, nesse momento, o Napoleão tece alguns acordos, cede algumas questões sobre a Igreja Católica e restaura, né, as relações com a Igreja, o que ajuda a estabilizar o governo francês, tá, nesse momento. Então, essas são medidas de organizações administrativas que vão ter um impacto extremamente positivo sobre a França e vão dar este momento justamente para a França se reorganizar e tomar fôlego para os grandes objetivos do Napoleão, né, no próximo, né, a um período bem curto. Outro grande feito do Napoleão deste momento é a Constituição, em 1804, do Código Civil ou Código Napoleônico. Em 1804, Napoleão, inspirado pelo direito romano, ele concilia todos os grandes processos
todos os grandes princípios do processo revolucionário e as concepções também autoritárias do antigo regime, consegue condensar tudo isso naquilo que vai ficar conhecido como Código Napoleônico. O que o Napoleão faz? Ele pega todas as leis da França, assegura alguns princípios como igualdade de todos perante a lei, garantia da propriedade privada, mas também ao mesmo tempo proíbe a organização de greves operárias, né, organizações sindicais, tá? Legaliza a reforma agrária, tá? E realiza, né, o contentamento, em especial, daqueles que viveram o processo revolucionário, mas também agradou vários setores da sociedade que apoiavam o Napoleão, né, e que estavam ligados ao antigo regime. Então o Código Napoleônico vai simplificar as leis e vai condensar as leis romanas em apenas em um código, de forma mais simples e mais aplicável diretamente, o que ajuda também no processo de organização social e político da França nesse momento, o que vai trazer, neste período do consulado de 1799 até 1804, um período de estabilidade, de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento social, né? E o fim daqueles grandes conflitos internos que a França viveu durante a Revolução Francesa. Isso vai dar uma base, em especial, para a concretização do grande objetivo que o Napoleão tinha enquanto político, enquanto governante francês. Primeiro, as suas ambições individuais, que vai levar ele à formação do grande império, mas o grande objetivo do Napoleão nesse momento é transformar a França numa grande potência econômica e militar. E aí, com esta instabilidade, com esse desenvolvimento produzido pelo período do consulado, ele tem as bases justamente para começar e desencadear esse projeto. Tá? A partir de 1804, então, Napoleão começa com suas políticas expansionistas, né? Onde vai começar a colocar em prática a sua ambição de expansão e domínio territorial sobre outros países, em especial, um país em especial, que vai ser a sua grande pedra no sapato ou o seu grande adversário. Mas esse é um tema para o nosso próximo vídeo. Então, fica ligadinho aí e não deixa de seguir ou deixa de curtir o canal.